Prezado irmão, prezada irmã, no dia 13 de novembro de 2021, a Igreja Arquidiocesana de Maringá se reúne em sua Catedral Metropolitana para uma celebração muito especial. No início desta celebração, o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen, receberá das mãos do senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Gian Battista di Quatro, o Palio Metropolitano. O Palio Metropolitano é uma insígnia episcopal especial para os arcebispos metropolitanos. É um colarinho de lã branca colocado sob as vestes litúrgicas, que significa a íntima união entre o arcebispo metropolita e o sumo pontífice. O Palio Metropolitano existe na história da Igreja desde há muito tempo, desde os primeiros séculos. Quando nós olhamos a iconografia tradicional que nos traz as imagens, as representações dos primeiros papas, nós já vemos nas vestes litúrgicas dos primeiros papas o uso deste objeto litúrgico, deste paramento. Então é um colarinho de lã branca colocado em volta do pescoço, pendente de uma tira na frente e uma tira atrás, que tem um significado bíblico muito interessante, ligado ao próprio Cristo. Jesus Cristo se intitula como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E assim também é confiado, exigido e esperado do bispo, aquele a quem é confiada uma porção do povo de Deus, que também haja como o bom pastor para as suas ovelhas, que cuide bem daquela porção do rebanho do povo de Deus que lhe é confiada. Por que o palio é conferido apenas aos arcebispos? Porque nós temos uma íntima ligação com o príncipe dos apóstolos, aquele que é o sucessor de Pedro, que é o Santo Padre. O Santo Padre determina quem serão aqueles que farão parte do colégio apostólico, que são os bispos que recebem essa porção do povo de Deus, suas igrejas particulares. A maior divisão de região dessas igrejas particulares são as arquidioceses. Então, justamente para os arcebispos metropolitanos, não os arcebispos titulares, que exercem outros tipos de funções na cúria romana ou na diplomacia, mas os arcebispos metropolitanos, a eles então é entregue esse colarinho de lã branca, utilizado apenas pelo sumo pontífice e por eles, simbolizando essa íntima ligação do colégio apostólico em torno de Jesus Cristo, que é o bom pastor. Além de Jesus ser o bom pastor, Jesus também é, ao mesmo tempo, o próprio Cordeiro, entregue por todos nós, puro, sem manchas, que usa uma veste branca, incorruptível, diferente das vestes dos sacerdotes que nós encontramos ou de outras figuras bíblicas que, ao cometerem seus pecados ou se enraivecerem, rasgavam as suas vestes. Jesus Cristo não, se mantém íntegro, puro, sem mancha, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha que está sendo conduzida ao matadouro, ele não abre a boca, ele não reclama. Por isso, esse objeto litúrgico, ele é feito justamente da lã de cordeiro, uma lã de cordeiro branca, pura, simbolizando essa união com Cristo. E além disso, nós ainda encontramos o próprio Jesus Cristo dizendo que aqueles que lhe são entregues, aqueles que trabalham por ele na sua vinha, aqueles que vão carregar o seu jugo, o seu fardo, lembremos que o jugo, é justamente aquela peça de madeira colocada sobre o pescoço dos bois, O jugo de Jesus Cristo, ele diz que é um jugo que é suave. Então, esse colarinho de lã branca traz todos esses significados. O bom pastor, o próprio Cordeiro que é Jesus Cristo e aquele bom pastor que, cuidando bem do seu rebanho, se vê que uma das ovelhas se perdeu, ele deixa as outras ovelhas e vai atrás daquela ovelha. E aí olhem que bonito ao vocês olharem esse significado, olhando esse colarinho depois nas imagens. É como se essa ovelhinha perdida viesse pendurada no pescoço do bom pastor que se sacrifica em prol da sua própria ovelha. Nós vamos conversar agora sobre a confecção do palio metropolitano. Como é que ele é feito? Então, como nós já falamos, o palio ele é feito com lã de carneiros. Esses carneiros são cuidados pelos
padres, pelos monges trapistas da Abadia das Três Fontes, em Roma. Esses monges criam esses carneiros e entregam de presente ao Papa no dia 21 de janeiro, na memória de Santa Inês. O Papa, por sua vez, entrega esses carneiros às monjas da igreja de Santa Cecília, Trastevere, que cuidam desses carneiros até o momento da primeira tosa. Com a lã retirada da primeira tosa, elas confeccionam então o palio. Nas primeiras vésperas da solenidade de São Pedro e São Paulo, em uma celebração mais privada, o Santo Padre benze esses palhos, que são colocados dentro de uma urna de prata que é depositada junto ao túmulo de São Pedro, na Basílica de São Pedro, embaixo do altar da confissão. E lá ficam até o momento da celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo, quando são retirados solenemente e entregues aos arcebispos metropolitanos dentro da própria celebração. Quando nós olhamos nas imagens como que é feito esse colarinho, então ele é um colarinho de lã branca, circular, que vai ficar em torno do pescoço, simbolizando essa entrega, esse compromisso, esse estar preso com o compromisso que a gente tem com o próprio Cristo, que o arcebispo tem com o próprio Cristo. Nesse colarinho são bordadas 4 cruzes. Essas 4 cruzes, historicamente, significam as virtudes políticas que um arcebispo deve ter para conseguir conduzir bem a sua arquidiocese, para poder unir as suas dioceses sufragâneas. Então, simbolizam justamente a justiça, a prudência, a coragem, a temperança que são essenciais para essa atividade. E depois nós temos 2 tiras, uma na frente e uma atrás, que inicialmente elas eram usadas apenas para poder fixar o palio na veste litúrgica do arcebispo. Mas depois também foram ornadas com outras 2 cruzes, simbolizando então esse peso, esse compromisso que segura, é a comunidade que vai justamente vincular o arcebispo a esse compromisso que ele tem para com o Santo Padre. Hoje em dia é facultativo, mas também eram colocados sobre essas cruzes, a cruz que fica justamente em cima do peito, a cruz que fica no lado esquerdo, sobre o ombro esquerdo, e na cruz do palio que ficava na parte de trás, eram colocados 3 cravos, assim como se fossem 3 marcações, aonde essas marcações simbolizavam também o compromisso, o amor ao próximo que o arcebispo deveria ter com o seu rebanho, o peso, a dor que é de ter que conduzir e ver o seu rebanho também sofrer, e o poder de julgamento que também é único e que fica justamente sob as funções do arcebispo. Hoje o uso desses cravos ele é facultativo, mas o significado histórico também é muito importante para todos nós. Agora vem a pergunta, né? Por que Dom Severino está recebendo esse palio aqui em Maringá? Se, como eu acabei de dizer para vocês, essa celebração acontece em Roma anualmente. Já está previsto também nos livros litúrgicos que, uma vez não sendo possível o arcebispo receber das próprias mãos do Papa o palio, esse palio será enviado então ao país do arcebispo por meio da Nunciatura Apostólica e o arcebispo deverá escolher um outro arcebispo metropolitano que lhe faça a entrega e a imposição do palio. No caso deste ano especificamente, o próprio Núncio Apostólico avocou para si a prerrogativa de fazer a entrega. E a gente acha que essa história é uma história nova na nossa arquidiocese, mas não é. O nosso primeiro arcebispo metropolitano, Dom Jaime Luiz Coelho, quando a nossa diocese foi elevada à arquidiocese, também teve direito de receber o palio. E Dom Jaime também não pôde ir a Roma na ocasião. E o palio foi entregue, então, aqui nesta mesma catedral, no ano de 1980, e o palio foi imposto a Dom Jaime pelo arcebispo metropolitano de Curitiba na ocasião. Então, a partir do momento em que Dom Severino receber o palio metropolitano, ele tem o direito de utilizá-lo como símbolo desta união íntima que ele tem com o Santo Padre, dentro de todos os limites da sua província eclesiástica. Ou seja, quando estiver aqui na Diocese de Maringá, na Arquidiocese de Maringá, mas também quando estiver em Paranavaí, quando estiver em Campo Mourão e quando estiver em Umuarama, que são as dioceses chamadas sufragâneas da nossa Arquidiocese de Maringá. Assim, prezado irmão, prezada irmã, nós queremos convidá-los para que possam acompanhar esta celebração,
Tendo em vista as restrições da pandemia, nossa catedral não poderá estar lotada como costuma ficar nas grandes celebrações, mas convidamos você e sua família para acompanhar a transmissão desta Santa Missa, que se dará pela TV Evangelizar e também pelas redes sociais da Arquidiocese de Maringá e da Catedral de Maringá, no próximo sábado, dia 13 de novembro, a partir das 14h30, iniciaremos a transmissão, e depois a Santa Missa a partir das 15 horas. E estando todos nós na preparação deste grande sínodo dos bispos, que já está em acontecimento aqui na nossa arquidiocese, é momento para nos unirmos ainda mais em oração pelo nosso arcebispo e por toda a nossa família arquidiocesana. Esperamos vocês e que Nossa Senhora da Glória interceda por todos nós.